Tem notícia também de agora de manhã no Cruzeiro. O técnico uruguaio Paulo Pesolano foi julgado pelo STJD. Punição por 2 expulsões. A primeira foi de um jogo de suspensão por aquela expulsão na Copa do Brasil contra o Fluminense. E 2 jogos de punição pela expulsão contra o CSA pela Série B. Lembrando que ele já cumpriu um jogo e vai ficar agora de fora de mais 2. E ainda tem a suspensão do cartão vermelho que ele recebeu contra o Grêmio em Porto Alegre. No último jogo, Pesolano vai ficar de fora de algumas partidas ali na beirada do campo. O Cruzeiro do Paulo Pesolano tem apostado muito em jovens jogadores que foram contratados esse ano. Uma das apostas, tá aqui ó, esse cara, Lincoln. Surgiu no Flamengo na geração do Vinícius Júnior, você vai se lembrar. E aí ele vem, meu amigo, com as referências de um dos grandes craques do futebol mundial. Olha o Lincoln, bateu pro gol! Gol! Ele surgiu como revelação de uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Brilha o prata da casa! Marrento! Como é que é a pose assim? Da mesma geração do Vinícius Júnior, Lincoln colecionou convocações para seleções de base. No profissional do Flamengo, foi campeão de quase tudo. E aos 20 anos, foi negociado com o Vissel Kobe do Japão. Lincoln! Essa foi a reação dos torcedores japoneses, que ficaram enlouquecidos com a promessa brasileira. E foi muito legal. Eu cheguei num momento que não era tão bom assim por causa da pandemia, mas sempre que encontrava com os torcedores, eles são muito calorosos assim, eles curtem bastante. Fiquei muito feliz com a receptividade que eles tiveram comigo. Do outro lado do mundo, Lincoln teve a oportunidade de jogar ao lado de um daqueles craques que parecem de outro planeta. O Andrés é uma lenda, né? Iniesta! Pra Espanha! Andrés Iniesta, ídolo do Barcelona e campeão do mundo em 2010, o espanhol se tornou um dos melhores amigos do Lincoln no Kobe. Ele me deixou muito à vontade, assim, então foi tranquilo. A gente conversava bastante, fora de campo, dentro de campo a gente se entendia bem. Quando Lincoln deixou o time japonês, o Iniesta fez essa postagem desejando sorte ao amigo. E repara só, marcou o Cruzeiro. No anúncio oficial, o clube até brincou que a informação já tinha sido antecipada pelo meia espanhol. A gente conversou, depois ele me mandou uma mensagem, e aí postou a foto, e aí foi antes do Cruzeiro me anunciar aqui. Em Belo Horizonte, Lincoln vai retomar uma parceria de longa data. Comecei a jogar com ele, a gente era muito novo, acho que 10 para 11 anos, foi quando eu cheguei no Flamengo, quando eu cheguei ele já estava lá. Reconhece esse menino com a camisa do Flamengo? Servindo o Lincoln no Sub-17. Lincoln de cabeça! E que bola sensacional do Wesley! Wesley Gasolina foi parceiro de Flamengo e na base da seleção brasileira. Juntos foram campeões do Sul-Americano Sub-15 e Sub-17, vestindo amarelinho. Eu e o Lincoln, a gente jogou junto mais de 8 anos no Flamengo e na seleção. Sei os movimentos que ele faz dentro da área, sei o jeito dele de jogar, então tenho certeza que vai dar muito certo dentro de campo para o Cruzeiro. Feliz em estar com ele, a gente fica mais à vontade quando tem alguém próximo assim, né? É um cara que eu amo muito e é sempre bom estar perto. Você já imaginou como é que seria seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro? Se de repente seria uma assistência do Gasolina? Se for, melhor. A gente se conhece bastante. Espero que ele me dê muitas assistências aqui e que a gente possa ser muito feliz com a camisa do Cruzeiro. Do garoto! Predestinado! Lincoln! Olha, eu vou te falar, chegar com o respaldo de Iniesta, meu amigo, não é pra qualquer um, não. Que moral do Lincoln. Vamos, Cruzeiro! E vamos lá falar sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira. Fred Teixeira chega com a gente atualizando as informações da Raposa. Já foi uma manhã importante, não é isso, Fred? Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde, Pedro, boa tarde, Léo, boa tarde a todos os ouvintes. Uma manhã muito importante, julgamento em dose dupla de Paulo Pesolano no STJD. A Procuradoria do STJD fez 2 julgamentos em sequência em relação às expulsões de Pesolano na partida diante do Fluminense, ainda pela Copa do Brasil, aquele jogo de volta das oitavas de final no Mineirão, e principalmente
no duelo contra o CSA pela Série B. Na primeira partida, no primeiro julgamento, de acordo com os promotores, Pesolano pegou apenas um jogo e já cumprido. A gente tem que lembrar que naquele jogo ele não chegou a agredir o árbitro nem nada do gênero. Ele invadiu o gramado, foi contido pelo quarto árbitro e não houve maiores problemas. O grande risco realmente era a expulsão diante do time alagoano. Naquele momento, como o lance que Pesolano reclamou da entrada do jogador do CSA no lateral Rômulo foi rente à linha lateral, o árbitro veio e aplicou o cartão a ele, ele partiu para cima da arbitragem, pegou o juiz pelo colarinho e aí não teve como. De toda forma, dos males o menor. Pesolano pegou apenas 2 jogos de suspensão, sendo que já cumpriu um. Falta cumprir mais outra partida. A defesa do Cruzeiro teve uma atuação importante ao desqualificar a ação que ele estava sendo julgado de ofensa moral ao árbitro para desrespeito. A ofensa moral cabia punição de 4 partidas. Como a promotoria aceitou essa alegação da defesa do Cruzeiro, o técnico pegou apenas 2 jogos. O próprio Pesolano participou da audiência, de forma virtual, reconheceu as suas atitudes, mas deu lá as suas explicações, falando também que não tem nada de pessoal contra os árbitros brasileiros, que se empolga às vezes, ele reconheceu isso, que é uma atitude meio sanguínea dele, e que tem ainda um grande problema, a barreira com a língua, que às vezes é difícil para ele mesmo entender o que os árbitros falam e vice-versa. Então, dos males o menor, Pesolano punido por 2 partidas, uma já cumprida, terá que cumprir mais um jogo de suspensão. E teve uma situação que chamou a atenção, né, nesta comissão disciplinar no STJD, que o Pesolano participou, como disse o Fred. A gente separou um trecho porque, evidentemente, o que ficou na nossa cabeça, né, entre as várias expulsões aí do Pesolano, foi essa contra o CSA, que ele parte pra cima do árbitro e acaba puxando o árbitro pelo colarinho, né? Então, é uma situação um pouco mais assintosa, digamos assim, e até a pena talvez foi um pouco leve, a gente vai comentar sobre isso, mas chamou a atenção um pouco que o Pesolano tentou desconversar um pouco sobre essa situação do colarinho. Vamos ouvir o que ele disse durante a comissão disciplinar e quando também o promotor perguntou para ele sobre essa situação. A súmula traz, senhor Paulo, que o senhor teria segurado o árbitro pelo colarinho, ferir as palavras que ele descreve aqui. Qual era a sua intenção ali ao segurar o árbitro pelo colarinho? Se o senhor confirma essa informação trazida pelo árbitro? Não, eu sinceramente o que lembro, quando me saca amarela, pego o braço, só olhei a jogada. A jogada como que parecia que havia quebrado o jogador. Foi muito perto dele. E quando só toquei o braço dele, já parecia que eu, não sei, fiz coisa que não devo fazer. Também não posso tocar árbitro, estava perto, mas quando você toca uma pessoa. Isso sim lembro. Depois do colarinho, isso não sei, devo ver a jogada novamente, não lembro. O colarinho era cuello. Colarinho é pela camisa aqui, colarinho. Ele entendeu. Entendi. Tentou dar uma desconversada ao Pesolano, mas o Pedro, até o Fred trouxe aqui 2 jogos, né, Fred? Que acaba pegando o Pesolano, talvez por essa atitude. Claro, bom para ele, bom para o Cruzeiro, mas a gente esperava mais, não por conta pessoal do Pesolano, a gente sabe que talvez nem é o que ele sente muito, né? Mas é muito o calor do jogo, mas muito pela reincidência, né, Pedro? Principalmente, é o que pesa nesse momento, né? Achei até que ele pegaria mais jogos do que acabou acontecendo. Realmente um belo trabalho da defesa do Cruzeiro, desqualificando essa questão, como o Fred explicou agora há pouco. O Pesolano já entendeu, né, que ele passou do ponto, que ele ultrapassou algumas barreiras aí, alguns limites, e até em conversas com os próprios jogadores, nessa história de que ele prometeu para eles que não seria mais expulso, né? O próprio Ronaldo confirma isso depois na live, uma história que o Pesolano contou na coletiva depois do jogo contra o Grêmio. Então, são esses jogos, né, a partir de agora mais 2, por causa da automática que ele ainda tem que cumprir contra o Grêmio, e a reflexão, porque a gente estava até brincando na redação agora há pouco, pode ser que no jogo do acesso o Pesolano nem esteja no banco, né?
E uma coisa importante, que foi de atenuante para essa punição, foi que um dos promotores até parabenizou o Pesolano por não ter vindo no julgamento, tentando falar, não fiz. Ele assumiu parte da sua responsabilidade, então o promotor o elogiou por isso, talvez isso tenha servido como um atenuante. É bom lembrar, a gente está falando que tem um jogo para cumprir, mas ele já está fora dos 2 próximos do Cruzeiro, porque ele acabou de ser expulso também na partida contra o Grêmio. Então ele desfalca a Raposa, tanto agora sexta-feira contra o Náutico, quanto na terça-feira contra o Sampaio Corrêa. E essa expulsão contra o Grêmio, o julgamento ainda será agendado. Mas o advogado do Cruzeiro já falou na comissão de hoje que quando for o julgamento dessa expulsão contra o Grêmio, ele vai utilizar sim o áudio do tal equipamento que Pesolano estava usando no seu uniforme na partida contra o Grêmio. Então, aguardem cenas do próximo capítulo. Outra punição pode vir a chegar por aí para o técnico cruzeirense. E não tá claro ainda, né, Léo, Fred, a gente discutia isso muito na segunda-feira, se vai haver algum impedimento, né, do uso desse áudio, se o áudio realmente vai ser legítimo. A gente ouviu um especialista que fala que sim, a CBF não especifica nada e nenhum dos promotores toca no assunto quando a defesa do Cruzeiro fala sobre isso hoje, né? Então fica subentendido que realmente esse áudio pode valer como uma prova, né? Eu fiquei até numa dúvida se o Pesolano estava mesmo usando um gravador ou se estavam gravando o áudio daquele rádio de comunicação que eles já usam, né? Talvez isso possa ter acontecido também. O que eu não sei se também tem diferença, né? Também não sei. Eu entendi que era uma coisa meio que de bastidores, assim, pro documentário. Já estava preparado, né? Mas aquela frase do Ronaldo na live deixou claro que não era só pro documentário, não. O Ronaldo falou, ele já estava até usando pra provar caso acontecesse alguma situação. Então o Ronaldo acabou entregando o jogo. Já era uma estratégia, sim, do Cruzeiro, se precavendo de possíveis novas advertências que o Pesolano fosse tomar. Agora, o promotor fez questão de falar que o STJD não tem nada contra a presença de treinadores estrangeiros. Muita gente começou a citar, porque o cara é gringo, aí os árbitros estão... Então, pelo menos hoje, lá durante o julgamento, os promotores tentaram deixar claro que não existe isso. Entenderam sim a barreira da língua, mas tudo tem limite. Mesmo com essa dificuldade, o Pesolano vai ter que se enquadrar aí para não sofrer maiores consequências na sequência da temporada no Cruzeiro. E a sequência da temporada já coloca aí o Náutico pela frente. O Rafa Silva foi entrevistado na sala de coletiva e ele projeta um jogo difícil na próxima sexta e diz que conta mais uma vez com o apoio do torcedor no Independência. Com certeza, vai ser um jogo super difícil, como vem sendo todos. Todo mundo quer dificultar quando joga contra o Cruzeiro, mas a gente conta com o apoio da nossa torcida, né? É jogar dentro de casa e sempre com os pés no chão, tranquilo, dar nosso máximo para não ser surpreendido. Com Paulo Pesolano suspenso, Rafa Silva acredita que o treinador estará bem representado pelo auxiliar Martim Varini. Com certeza, os dois são bem parecidos ali na forma de pensar, então não acredito que não vai ter dificuldade, como já jogamos outros jogos com ele ali. E ele é como um treinador também, né? Tem o respeito de todos e sabe comunicar com a gente ali dentro de campo e não vai ter problema nenhum. Sobre a ansiedade para o acesso, o atacante quer o time blindado de qualquer euforia. A gente está muito próximo do nosso objetivo, mas como eu sempre falo, tem que manter os pés no chão, trabalhando dia após dia, jogo após jogo, e não entrar nessa euforia, né? Às vezes o torcedor fica empolgado, eles estão felizes, mas a gente tem que manter os pés no chão, continuar trabalhando direitinho todos os dias, para aí sim conseguir o nosso objetivo. Retornou de lesão recentemente, já deixou seu golzinho, então ele responde se já tem condição de voltar a ser titular no time. Claro que eu venho trabalhando todos os dias firme, buscando sempre o meu melhor e estou me sentindo bem, né? Pronto para jogar. Se for do início ou não, eu estou sempre trabalhando com a cabeça boa e buscando sempre estar ajudando. E é isso que eu procuro fazer todos os dias aqui nos treinamentos para chegar no jogo e fazer a diferença assim como venho fazendo nos jogos. Fazer a diferença como venho fazendo nos jogos. Além de tudo, uma autoconfiança elevada, e tem que ter mesmo. O jogador tem sido decisivo quando entra,
pode ser uma das alternativas para essa partida, até porque a gente não sabe o que Pesolano e o Martim Varini e a comissão vão organizar para essa equipe que enfrenta o Náutico, já que não tem o Chay. Pode ser, inclusive, a entrada do próprio Rafa Silva e você promover um retorno do Nenel Júnior ou do próprio Luvanor, que já jogou mais recuado em outras equipes que defendeu. Pode ser uma opção, sim, o Rafa Silva, quem sabe, como titular. E ele falou sobre o Martim Varini também, né? Que vai estar bem representado, e acredito que não foi só da boca pra fora, né? Porque a gente vê um comportamento até às vezes parecido, a própria língua, né, semelhante, os dois que trabalham juntos e fazem parte desse trabalho juntos, né? Começaram essa temporada juntos no Cruzeiro. O Varini só tem uma característica diferente do Pesolano, que ele é bem mais calmo que o Pesolano. Ele consegue se controlar mais. O Varini não tem um histórico de expulsões na carreira como tem o Pesolano. É claro que a carreira do Varini é muito mais curta. Ele dirigiu apenas equipes no Uruguai, é um treinador muito jovem, apenas 31 anos, ainda está começando a sua carreira. Ele que foi jogador, mas se aposentou cedo por causa de lesão. Então, ele ainda tem uma característica diferente do Pesolano, mas a questão da intensidade, do modelo de jogo adotado no Cruzeiro, eles pensam igual. O Pesolano, na primeira suspensão dele, que ele ficou fora daquele clássico contra o Atlético, ele falou uma frase muito importante. Martim e eu pensamos igual. Martim e eu somos um só. Então, ele tem confiança. E citou mais, falou, eu acho que até o Martim vai ser melhor o Martim estar no banco do que eu. Ele usou essa frase. E os jogadores sabem que isso não é só discurso. E nas 5 vezes que o Martim Varini comandou o Cruzeiro, foram 4 vitórias e apenas uma derrota. Justamente essa derrota no clássico de virada, que foi aquele pênalti muito contestado do Oliveira em cima do Hulk, que gerou mais e mais reclamação. A matéria já está lá no nosso site, no portal otempo.com.br. Você pode conferir todo o desempenho do Cruzeiro quando o Martim Varini esteve no banco de reservas. Mandar um abraço aqui para Elaine Martins, dizendo que ótima notícia essa do Papa, da sensação que estão querendo frear o Cruzeiro. A gente viu há pouco imagens do treino na live, né? Do treino do Cruzeiro. E ontem vocês já trouxeram aqui, né? De volta Giovani Jesus, já, Léo Paz. Tem jogador também iniciando transição até que enfim. E daqui a pouco o Fred Teixeira então fala sobre essa situação no DM do Cruzeiro. Pedro. O Fred Teixeira já tá por aqui, Pedro Abílio. Vamos lá, vamos trazer os destaques finais aqui do Super FC nesta quarta-feira, começando pelo Cruzeiro. É que mais você conta pra gente, Fred? A gente ia falar sobre o jogador que tá voltando aí, né? Exatamente. 4 meses depois da cirurgia, o armador João Paulo foi liberado hoje para iniciar o processo de transição física para a preparação física. Até se contundir naquela partida contra o Tombense, ainda no primeiro turno do Brasileiro, ele vinha sendo um dos destaques da equipe. E o time sentiu muito a falta de um armador. Tanto que em muitas partidas, Pesolano chegou a armar a equipe com 3 volantes e depois foi se encontrando outras alternativas sem o João Paulo. Ele ainda deve demorar um pouquinho para essa questão do recondicionamento físico, afinal foram quase 120 dias longe dos gramados, mas em breve deve voltar a treinar com o grupo de jogadores e quem sabe ainda voltar aos gramados nessa temporada. A cirurgia foi realmente muito delicada, era um processo lento de recuperação e agora é ter cuidado para não se precipitar o retorno do jogador. E além disso, mais uma notícia boa. Antes mesmo da venda dos ingressos ser liberada para o público em geral, só restam 4.000 bilhetes para o jogo do Cruzeiro contra o Náutico na sexta-feira. A princípio, a venda geral está marcada para 16 horas. Vamos ver se até lá ainda vão restar ingressos para a torcida comprar. Por enquanto, só os sócios torcedores mesmo já adquiriram 17.000 ingressos. O Caldeirão vai ferver no Independência. Jogo na Independência, o público mais reduzido ainda, né? Porque já seria um jogo talvez ali para 40, 50 mil pessoas, como o Cruzeiro vem fazendo no Mineirão, né? Vem essa ansiedade, a contagem regressiva e até manter aí o 100% em Belo Horizonte, né? Isso, já que como mandante em Brasília ficou no empate, né? O objetivo é seguir 100% em Belo Horizonte. Realmente, se fosse no Mineirão, era de 40, 50 mil torcedores. Nesse caso, no máximo 22 mil. Vai ser aproximadamente o mesmo público que teve na partida contra o Grêmio e contra o Remo no Independência
vai ser repetida agora na sexta-feira, mesmo com esse horário quase pornográfico de 21h30 na sexta-feira. O Fred falou sobre o João Paulo e me lembrei, né? Assim, o João Paulo talvez fez parte de um grupo de jogadores que iniciou ali uma temporada, como o Vagninho, Canezinho, atletas que foram importantes, né, em algum momento e que hoje, né, já mudou bastante, Pedro. Vamos ver o que vai acontecer com ele nesse retorno também.